falou é para você pregar em tal lugar. Vocês já vão entender. Se coloque em pé em nome de Jesus. E abra sua Bíblia e escuta aí, pastor. Lá em 2 Samuel, o capítulo número 11. É Deus querendo parar o nosso coração nessa noite. Ei, para 2 Samuel, capítulo de número 11. Quem lembra qual que foi a leitura oficial dessa noite? Fala lá, pastor. E fala sobre quem? Quem, pastor? Davi. E nós estamos falando do que, pastor? Em 2 Samuel, capítulo 11. Deus falou. Irmãos, é a mesma palavra. É a mesma história. Nós vamos falar sobre o arrependimento. Papai Noel, quando fiz aqui, não saiu de mim, foi embora. Mas não, igual barriga, me deixou. Vocês acharam bem? Versículo de número 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e toda Israel, para que destruíssem os filhos de Amon. E cercaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Eu falei o quê? Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que a hora da tarde, Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que se estava lavando. Era muito formosa à vista. Vamos virar a página que tem que virar, e vamos lá para o versículo de número 12. Então disse Davi a Urias: fica ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. 13. Davi convidou e comeu e bebeu diante dele, e embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com o servo do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Amém? Lá no versículo 10, volta um pouquinho. E fizeram saber, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vês tu ter uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Ele disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tenda, seja Joabe o meu senhor e os servos do meu senhor estão acampando no campo. E hei que eu entrar na minha casa para comer, beber e deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Podemos assentar. A história é bem conhecida. Todo mundo conhece Davi. Falam da sua unção. E quando falam de Davi, falam da guerra contra Golias, que ele venceu no propósito de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Sabemos disso, que Davi venceu várias batalhas. Davi não tentou roubar o trono de Saul. Davi não tentou arrancar o trono de Saul. Foi Saul que saiu da presença de Deus, e Deus teve que ungir a Davi a rei. Só que Davi não foi lá tomar, não. Ele esperou com calma, ele foi aprendendo, foi pegando experiência. Mas chegou um certo tempo que Davi começou a vencer várias batalhas, várias guerras. Agora ele é um homem de Deus. A palavra diz assim, que quando Samuel chegou a Davi reta todo, pequenininho, magrinho, franzino, Deus falou: ei Samuel, pode ungir, que é esse mesmo. A Bíblia diz que vai Samuel e unge Davi. E ela diz assim: e então o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Após aquilo, Davi começa a vencer batalhas e batalhas por meio de Deus. Mas o texto está para nós, uma coisa chama a atenção daquele que é leitor da Bíblia. Por quê? Porque diz que Joabe, seu capitão, seu comandante do exército, como todos os reis na primavera iam guerrear, Davi não foi junto com o seu exército. Davi ficou em Jerusalém. Alguma
unidos, perto da arca da mesa, dizendo: "Ei, Deus é conosco, vamos vencer essa batalha, porque Deus está conosco." Sabe que o soldado olhando de mim, Davi, ó, Davi está indo, não tem como nós perder, porque Deus é com Davi, se Deus é com Davi, Deus é conosco. Mas agora, na hora da batalha, o rei Davi está na frente do exército. Ele está lá em Jerusalém. Uma bela tarde, ele se levanta de seus aposentos, vai passear no terraço, belo e formoso. Se fosse hoje, ia fazer um churrasco, chamar alguns mais chegados, ia passear e olha, lá de longe ele vê uma bela mulher, uma linda mulher, a tomar banho, por nome Betseba. Ele olhou, e aquilo não ficou só nos olhos, foi para o coração. Tudo aquilo que você vê com os seus olhos e desce para o teu coração, provavelmente vai te levar a errar-se por mal. Se você ver alguma coisa com os seus olhos, virar e nem depois sair daquilo ali, aquilo não entra no coração, pastor. No momento que você olha e desce ao coração, aquilo vai fazer você errar. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Que eu não posso ficar parado de férias fazendo churrasco no telhado. Que eu não posso olhar coisa ruim e guardar no meu coração, porque vai fazer eu pecar. Sabe o que eu tenho que fazer? Sair fora, fugir da tentação, porque Deus é comigo e é contigo. A decisão está nas tuas mãos, ou nos teus pés para correr da tentação. Davi não olhou aquele mulher e falou: "Ei, eu sou rei, sou rei, tá para mim." Mulher bonita, rapaz, quem é? Chama o servo. Quem que é a vizinha lá? Tem irmão que faz isso até hoje, ô Jesus. Quem que é a vizinha lá? Ô rei, é a mulher de Urias. Quem é Urias? Urias é aquele soldado que serve no exército de Israel. Mas tem um porém, Urias não nasceu em Israel, ele é hebreu, ele é de outro povo. Ele se rendeu à bênção de Israel, ele se rendeu ao Deus vivo, ele professou a fé que tem Israel. Ei, Davi, é Urias, é a esposa dele. Mas quando o homem não foge e a mulher não foge do pecado, o pecado pega ele. Aí ele começa a ficar cego. Aí ele não escuta mais a voz do Espírito Santo. Ele não escuta mais a voz de Deus. Não quero saber, manda me chamar essa mulher aqui, mas é o negócio seguinte, hein? Vá bem por debaixo do pano, vá quietinho. Não vai fazer escândalo. Chega lá e traz ela a mim. O cego vai. Busca a Betseba, traz a Davi. Eles cometem o pecado da mulher. Ela vai para a sua casa, se limpa, se purifica do pecado que cometeu ali, com água, não a água do Espírito Santo, não o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Só que ela engravida, e ela vai saber a Davi: "Manda avisar o rei que eu engravidei. Aquele pecado agora nós cometemos. O negócio ficou feio. Eu estou grávida e meu marido está batalhando." Davi naquele momento falou: "O negócio pegou. O que eu vou fazer?" Quando a pessoa está em pecado e não confessa isso do pecado e não se arrepende, um pecado chama outro pecado, mas assim, pastor, um abismo chama outro. O pecado de adultério cometido era ele se arrepender, ele ser com Deus vivo, era ele confessar perante o povo, mas como é que ele ia confessar perante o povo? Pois ele é rei, o erro dele estava lá em cima agora. Ele deixou Deus de lado, aquele Deus que ungiu ele no meio dos irmãos, agora ele deixou de lado. Ele não quer mais ouvir a voz daquele Deus que foi lá no campo de batalha, lá com Golias, e fez ele vencer. Aquele Deus que fez ele ganhar várias cidades, ele não escuta mais. Satanás agora é que fala no coração do Davi e diz: "Ei, Davi, bom, o plano é o seguinte, manda chamar o Urias aqui. Você é rei, manda chamar ele e faz ele ir lá para a casa dele. Faz mais de 100
esses meses que ele está fora batalhando. Quando ele vier aqui, com certeza, ele vai querer ver a sua esposa. Davi não acreditou na fidelidade daqueles que estavam junto com ele. Davi não acreditou que Urias poderia servir na posição a qual ele estava. Sabe o que eu vejo aqui de cima? Homens e mulheres vivem na posição que Deus colocou. Sabe o que eu vejo aqui de cima? Homens e mulheres compromissados com a obra de Deus, que não vão se apartar daqui enquanto Deus não falar. Eu vejo jovens aqui dentro que tomou a palavra de Deus no seu coração e jamais vai abandonar. Mensageiro aqui, vai lá e fala para João de me mandar aqui Urias. Chega lá essa carta, esse mensageiro, a Joabe. Sabe o que eu entendo? Que ele não sabia o que fazer, mas foi o rei que mandou. Então ganhou Urias, vem aqui. Pega uma comitiva de soldados e vai até o rei Davi. Vai lá e fala como é que está a guerra, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. O que ele quer que você, eu não sei. Urias pega os soldados e voltam a Jerusalém. Chega em Jerusalém, ele é tão bem recebido pelo rei Davi, que eu creio que causa uma esperança, não, pastor? Imagine, um homem ali que eu acho que não tinha muito vontade. Tem muita gente aí, pastor, que assiste o filme de Davi que está passando e abraça muita aquelas ideias, pastor. Teve uma vez que os jovens vieram fazer umas perguntas sobre o filme lá, mas passa você comparar com a Bíblia, meu filho. Filminho não vai fazer você entender a palavra de Deus, não. Historinha de filme, historinha de minissérie, não é isso não. A verdadeira história está aqui, ó. Aqui não tem aumento, não diminui, é o que é a palavra de Deus. Ei, ei! O comandante mandou vir